Boa noite, tudo bem, gente? Como a gente viu na aula passada, falamos sobre planejar uma atividade, certo? Falamos ali que precisamos do horário, do local, dos recursos humanos, recursos necessários, equipamentos necessários para realizar o evento, um espaço adequado, né, verificar condições climáticas, né, e tudo vai partir do planejamento, organização, tá? Desenvolvimento e controle do meu evento. Aí, a professora falou que a gente tem que saber ali sobre o público-alvo para quem a gente vai estar oferecendo essa recreação. Então, para a gente saber, né, entender melhor aí o nosso público-alvo, nós vamos ver hoje definindo e conhecendo o público-alvo, tá, da nossa apostila Atividades Físicas e Recreativas, no capítulo 5, página 27, tá? Então, assim, você, cuidador, vai ter que identificar quais são as características, quais são os comportamentos de cada faixa etária do ser humano, né? Desde quando seja um bebê, ali na primeira infância, segunda infância, né? Adolescência, fase adulta, terceira idade, tá? Por quê? Isso vai fazer você ter uma melhor atuação aí no seu trabalho, quando você conhece o público que você vai estar lidando, tá? Então, assim, ressaltando também, gente, que as classificações de comportamento que a gente vai ver ali durante a aula são aproximadas. Por quê? Lembra que a professora, lá naquela outra apostila, a gente falou sobre as fases de desenvolvimento infantil do Jean Piaget? Então, tudo ali vai depender do que, gente? Da estimulação que aquela criança teve para ela se tornar o que ela é, né? Então, a mãe ali estimular a criança a falar, a andar, a estimular a psicomotricidade, cognição, né? Então, tudo vai depender, gente, da maneira que ela é estimulada, tá? Então, a gente tem a primeira infância, que ela é compreendida aí do 0 aos 6 anos, tá? Que é a fase ali onde a gente aprende os primeiros balbucios, onde a gente está aprendendo a caminhar, onde a gente já reconhece figura materna, figura paterna, né? Essa fase também eles são mais egocêntricos, né? Eles não têm, assim, muito interesse com atividades em grupos, né? Eles acham que eles são realmente o centro das atenções. Algumas crianças têm dificuldade para estar dividindo suas coisas, seus brinquedos, né? Eles já fantasiam, já têm ali imaginação, já têm invenções, tá? Eles ainda nessa fase, dos 0 aos 6 anos, não têm um grande domínio de atenção e compreensão. Na verdade, ali, a partir dos 2 anos, a criança ela já começa a compreender ordens simples, tá? Ela já começa a compreender ordens simples, regras, limites, tá? E ali até os seus 8 anos, que daí já é a fase da segunda infância, a criança ela já tem uma personalidade formada, né? Que depois disso a gente não consegue mais moldá-la, tá? Então, assim, as atividades nessa faixa etária dos 0 aos 6 anos, que compreende a primeira infância, tem que ter, gente, muita brincadeira, muita cantiga de roda e muita estimulação, tá? Tudo vai depender se a mãe, o pai e é você que vai ser o cuidador dessa criança na fase da primeira infância, vai estimulá-lo, tá? Então, assim, a gente vai oferecer cantigas de roda, né? Eu cantava muito Ciranda, Cirandinha, deixa eu ver outro que a professora viu aqui. Ciranda, Cirandinha, Escravos de Jó, Peixe Vivo, Sapo, Pururu, Na Beirada do Rio. Todas essas, gente, são cantigas de roda, tá? E atividades para desenvolver a coordenação motora fina. Lembrando que a coordenação motora fina é um elemento psicomotor que a gente já estudou lá na nossa primeira aula dessa apostila, tá? Então, o que eu vou oferecer para a criança? Rasgar papel, né? Pegar pedaços de papel, fazer bolinha, completar um desenho,
rabiscar, tá? Todas essas são atividades que o que, gente? Vai utilizar movimentos de pinça fina, tá? Que são as extremidades do meu corpo aqui, minhas mãos, as extremidades das mãos, nossos dedos, tá? Atividades para desenvolver noção espacial, que pode ser aqueles blocos de empilhar, né? Brinquedos de encaixar. Isso tudo vai desenvolver a noção espacial da criança, que é o que, gente? Ela saber o espaço que ela ocupa e o espaço, né? Que as outras coisas ocupam, tá? Então, isso daí vai ajudar a desenvolver a noção espacial da criança também. E atividades para estimular a criatividade e imaginação. Que pode ser, gente, fantoche, dedoche, né? Tudo que vai trazer ali uma fantasia, uma imaginação para a criança, é bacana de você estar oferecendo, tá? Você mesmo pode estar fazendo uma historinha para ela ali, um repertório diferente. Você pode mesmo fazer uma historinha com fantoche, com dedoche. É muito bacana, gente, porque nessa fase aí da primeira infância, as crianças, elas imaginam mesmo que os fantoches ou dedoches são personagens reais, são coisas reais, tá? Que elas estão na fase da imaginação, da fantasia, tá bom? Então, essa fase da primeira infância vai depender muito da estimulação que vai ser oferecida para a criança, tá? A segunda infância, gente, ela vai da idade dos 7 a 12 anos. E ali chegando aos 12 anos, a criança em si, ela já é uma pré-adolescente, né? Nessa idade, eles já começam assim, trabalhar mais em grupo, andar mais em grupo, só que o que acontece? Eles ficam divididos. Vocês veem que nessa fase, eles começam só grupo de meninas, só grupo de meninos, né? Então, eles se ficam assim, andando sempre, né? Só meninas, só meninos, tá? Então, nessa fase é muito importante que o que, gente? Além de atividades que estimulem a criança, deve-se transmitir, gente, valores éticos e morais. Aí a professora pergunta, o que é ético, o que é moral, que a gente já aprendeu também, né? Tudo ali que faça a criança obedecer regras, respeitar limites, né? Transmitir valores, bons costumes, né? Tudo que é relacionado mesmo a, né, valores éticos e morais que você deve transmitir como cuidador e a família também, tá bom? As atividades, vamos colocar ali teste de raciocínio, brincadeiras de ação, né, que pode ser vivo ou morto, amarelinha, pular corda, cabo de guerra, corrida do sapo, dança das cadeiras. A professora falando dança das cadeiras, a professora tá louca para fazer escravo de Jó com vocês e dança das cadeiras. É sério, gente. Jogos de tabuleiro, xadrez, dama, jogos de carta. Não sei se vocês já ouviram falar daquele Uno, né? Que trabalha muito com cognição, porque ele é associação de cores, de números, né? Coordenação motora, tá? Jogos de cartas, carrinho de mão, morto-vivo, amarelinha, pular corda, dança da cadeira. A professora, quando fala disso, fica muito nostálgica com a minha infância e adolescência, né? Porque, mediante aos fatos hoje, isso mudou muito, né? As crianças, os adolescentes, pré-adolescentes, não fazem mais como nós fazíamos antigamente. Então, se você for o cuidador de uma criança de 7 a 12 anos, que você cultive isso nela, que faça esse resgate dessas coisas bacanas que a gente lembra com tanto amor, com tanta nostalgia, tá bom? A adolescência. Adolescência, gente, vamos falar, é uma fase bem complicadinha, né? Eu falo porque a gente, depois que passa da adolescência, né, na fase que a professora tá, você vê quanta coisa, assim, que hoje você compreende de forma diferente, que você entende de forma diferente, que você não dá tanta importância como você dava na adolescência, né? Então, é da fase aí dos 12 aos 18 anos. O que acontece? Os grupos já começam a se misturar, né? Não fica mais só o sexo feminino num grupinho, só o sexo masculino no outro grupinho, né? Eles já começam a perceber as diferenças entre os sexos, já começa a ter interesse pela pessoa do outro sexo, né? Tem uma maior facilidade ali
de aceitação, né, dos meninos, das meninas, enfim, e já ali discutem as diferenças, né, porque assim, é a fase onde eu vou estar do meu corpo de criança passando pelo meu corpo de adulto, então eu vou estar em transformação, tanto cognitivamente como fisicamente, né. Os adolescentes, eles são bem influenciáveis, né, uma fase bem delicada, eles têm uma necessidade de se autoafirmar, né, e eles valorizam muito as atividades sociais e artísticas, que ali compreendem dança, teatro, música, né? Eles têm uma fase ali complicada de aceitação do seu próprio eu, de se achar bonito, ou achar que não está bonito porque não está dentro daquele padrão que a sociedade existe, e com isso eles sofrem muito, né? Existem casos de adolescentes que se sentem inferior, ou por condição social, ou por padrão de beleza, né? Que às vezes podem se autoflagelar, ou às vezes podem cometer suicídio. Por quê, gente? Essa fase é complicada porque os adolescentes, eles não conseguem lidar com certos problemas que hoje a gente olhando, depois que a gente passou da fase da adolescência, não são problemas, né? Mas que é uma dificuldade que eles têm, tá bom? Então a adolescência é complicadinha, mas nada com que o tempo não resolva e que uma boa estimulação, um bom cuidador, uma família ali que esteja empenhada, né, não resolvam, tá bom? Adultos, que é a vida que nós todos estamos, gente, vida adulta. Ai, como eu queria voltar na minha infância, na minha adolescência, né? Alguém para o mundo que a professora quer descer da vida adulta. Ela vai compreender dos 18 aos 59 anos, tá? A gente já prefere atividade em grupo, já faz uma janta na casa de um, não agora por causa do Covid, tá, gente? Já faz uma janta na casa de um, já vai na casa do outro, né? Só que o quê? Trabalha de dia, trabalha de noite. A gente tem dificuldade, gente, em gerenciar nosso tempo, né? Em organizar nossos horários. Por quê? A gente nessa vida corrida, a gente pouco tem momentos ali que tragam lazer e entretenimento pra gente. E é necessário que a gente tenha, porque a gente precisa ter um tempo pra gente relaxar, né? Pra gente extravasar, pra gente rir e se divertir. Né? Então a gente, como tem muita responsabilidade, começa a ficar muito saturado, por isso que a professora falou, para o mundo que a professora quer descer, tá? Então a gente tem dificuldade para esses momentos, é muito problema, muita coisa que a gente tem que pensar ao mesmo tempo, tá? Mas temos que ter esses momentos. Então as atividades que são recomendadas para essa fase aí, são atividades de esporte, homens gostam muito de jogar um futebolzinho no final de semana, né? Ir ao cinema é bacana, ter um grupo de corrida, ter um grupo de bike, né, e um teatro, e atividades culturais, né, uma exposição, a shows. Então essas atividades que a gente pode propor para adultos. A professora também acha legal fazer um resgate de atividades ali, recreativas de adolescência para estar aplicando para adultos, tá? É claro, dentro aí do que a pessoa adulta, né, conforme o limite da pessoa adulta para ela realizar, tá bom? Aí a gente pode fazer um jantar dançante, né, um bailinho. Nossa, tem muita coisa que dá pra gente fazer. E a terceira idade, que a professora acha, como já falou várias vezes para vocês, que 60 anos não é a idade de pessoas velhas, né? Nessa fase aí, é o que a professora se imagina, que lá pelos 60 anos, a professora já vai estar mais estabilizada, estará mais sossegadinha, né? Então, assim, o que vai acontecer? Essa minha integração social, ela vai diminuir um pouco, né? Porque daí a gente para um pouco de sair, a gente vai se acomodando mais, né? Então, a gente vai ali, pode ir num bailinho, né? Se divertir, pode frequentar um clube do idoso, né, um jogo de bocha, um baralho na pracinha. Agora não pode, tá, gente? Mas depois que o Covid passar, pode. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode oferecer para a terceira idade que vai promover ali, né, a saúde física e mental da pessoa, né, e vai despertar a ela ali que às vezes está
né, numa fase de isolamento social, o prazer de viver, gente. Que é a melhor coisa que a gente está vivo. Claro que a vida da gente tem várias coisas ali, às vezes, que a gente não consegue lidar, que a gente sofre, porque a vida não é feita só de coisas boas, né, pessoal? Então, você tem que despertar no seu paciente da terceira idade o prazer de viver. Então, a gente pode colocar alguns esportes adaptados, né, atividades manuais, jogos de mesa, baile, gente, concurso de dança de salão, festa temática dos Los Pampas, né, excursões. Adoro viajar, essa é a fase que eu quero chegar nos 60 anos, nos meus 60 anos, viajando para tudo quanto é lado, gente, né? Contar histórias, fazer uma caminhada, fazer uma jardinagem. Então, essas são as atividades que são recomendadas para a terceira idade e só depende de você, cuidador, ser criativo para oferecer uma coisa bacana aí para o pessoal da terceira idade, tá bom? Então, hoje a professora falou ali, tá, sobre conhecer o público-alvo, né? Quais atividades ali a gente pode oferecer para ele, tá? A partir do que? Do planejamento de uma atividade que a gente viu na aula passada, tá ok? Então é isso que a professora tinha para falar hoje. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero ali na hora da aula que a gente está conversando sobre isso. Um beijo e tchau, tchau, gente.